Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de dona Edna Queiroz, dona da Naturish, empresária e gestora da empresa. Queria que a senhora se apresentasse ao nosso assinante para depois a gente começar a contar essa história maravilhosa. Oi, pessoal. Eu sou a Edna Queiroz, eu sou gestora da Naturish, eu inventei o sanduíche de metro. A empresa tem 37 anos, muitas coisas boas, alguns percalços, algumas histórias, algumas coisas engraçadas. Então, e vamos lá. Queria começar a contar a história primeiro da Naturish, da onde ela veio, por que ela veio, da onde ela vem. Bom, acho que todo mundo tem uma missão. E a Naturish, eu era gerente de marketing das linhas Círculo e a empresa mudou para o Sul. E eu inventei, criei a Naturish. Claro que eu fiz uma pesquisa de mercado, chamei amigos para a gente ver o nome, outro falava Chantiche, aí eu criei Naturish. A Naturish começou numa garagem em Pinheiros e aí eu fazia sanduíches e entregava na região de Pinheiros também. E eu trabalhava com ex-garoto de FEBEM, porque eu achava que eu poderia contribuir de alguma maneira, não arrumando o mundo. Eu gostaria muito de arrumar o mundo, de consertar o mundo, que eu tenho a mania de consertar tudo. E aí eles faziam as entregas. Inclusive foi assim que quando um garoto meu, né, falava assim, ai, dona Edna, a senhora tem que vender paçoquinha. A gente vendia sanduíche, suco natural, porque eu poderia ir pelo mais fácil, mas eu fui pelo mais difícil. Então, ó, espremia a fruta, batia a fruta, poderia colocar aqueles de caixinha. E os meninos saíam voando com as bicicletas, que eram umas montocargas, né? Motocargas, assim o nome, e que o meu tio, que era gerente de vendas da Monarch, na época, fez um preço bem bacana de 3 bicicletas, e meu pai fez a caixa, e já tinha o logotipo da Naturish nas caixas e nas costas dos garotos, porque minha formação é marketing. E aí, como é que foi esse crescimento? Porque começou na garagem. Óbvio, como todo mundo, qualquer empresa. Garagem. Nossa, na garagem. Então, como é que foi vindo esse crescimento da garagem? Quando foi que você saiu da garagem? E quais foram, assim, umas dificuldades que você enfrentou? Você falou assim, não sei se eu vou conseguir chegar. Bom, era assim, começou na garagem, reforma, tudo, e foi crescendo. Eu acho que eu até inventei o delivery, né? Então, não tinha computador na época, eu fazia tudo em fichinhas. E anotava, e eu mesmo distribuía, eu acordava hiper cedo, porque o pessoal acha que né, que foram só os meus olhos verdes, entendeu? E acordava super cedo, meu cardápio era em forma de história em quadrinhos, porque as pessoas tinham preguiça de ler. Isso então, é uma novidade na época, né? Aí, por exemplo, o sanduíche carijó da vovó era uma velhinha com uma galinha, aí o Luar do Sertão era uma lua com um chapéuzinho, aí o sanduíche Naturish, que era com rosbife, molho rosé, queijo, aí era uma carinha, e assim por diante. Eu fiz 5 sanduíches, que nem o McDonald's, sabe? Poucas opções, né? E os sucos, e era um kit, e as pessoas ligavam e pediam. E depois, tinha uma sobremesa, era um suco, um sanduíche, uma sobremesa, era um kit. Então, eu vendia assim. E aí eu anotava, olha, hoje tem bolo de chocolate? Aquela pessoa queria bolo de chocolate. Então, quando eu tinha bolo de chocolate, eu ligava. Então, tinha a mídia proativa, né? Pequenas ações, grandes resultados. Então, nossa, lembrou de mim. Então, eu sempre me preocupando com o cliente. E os meus meninos eram ex-garotos de FEBEM, e eu treinava, ensinava a fazer, olha, vamos fazer uma maionese, vamos cortar aqui, eles ajudavam. E tem até uma história engraçada. Conte-nos. Ele queria vender tudo, sabe? Ele queria vender paçoquinha. Não, mas paçoquinha a gente não vende, não tá. Mas eu quero vender isso, quero vender aquilo. E nessa correria ele atropelou, ele entrou na frente de um caminhão de artefato, né? Nossa. Aí não aconteceu, mas ele chegou com a roda assim, né? Eu falei, meu Deus, sabe aquele começo que você não pode ter uma despesa? Sim. Zero despesa, né? Porque qualquer coisa faz falta. Qualquer coisa faz falta, e foi assim que eu conheci o Braulio da Artefato na época, e me deu uma bicicleta nova, e somos amigos até hoje. Foi meu padrinho do meu primeiro casamento, e amigo, já me ajudou a fazer sanduíche em outras épocas. Nossa, grande figura, né? O Braulio é uma pessoa que a gente não pode nem falar nada, que não tem quem não goste dele. Não, uma coisa... E foi assim, aí eu inventei o sanduíche de metro em seguida, porque Então, da onde vem essa ideia? Essas coisas que eu gosto de entender, que as pessoas me perguntam, como é que surgiu? Porque tem ideias que a gente fala... Como é que surgiu? Pode ser intuição, não sei se foi intuição, ou você pensava nisso.
Porque as pessoas falam assim, começam a ver as histórias e falam assim, pô, que história maravilhosa, mas da onde veio? Porque os caras falam, foi intuição, acordei, lembrei e fiz. Não sei se foi o seu caso, mas... Foi assim, eu fazia sanduíche, porque era, como eu te falei, que era uma garagem, mas tinha um balcãozinho, cabiam... Essa garagem é da sua própria casa mesmo? Aqui não, era já com CNPJ, CNPJ já fazia direitinho, era da proprietária que me alugava. É um tipo uma garagem, sabe? Um sobrado e aluga, mas na Francisco Leitão, não, na Fradi Coutinho, em Pinheiros. Então era bonitinha, com todo, tinha charme, banquinho, tudo bonitinho. E até o neto dela foi trabalhando comigo como ajudante, o neto da proprietária que já faleceu, né? E aí tinha um cliente que sempre falava assim, então eu fazia os sanduíches no pão de baguete, no pão de croissant e no pão integral. Aí ele sempre queria um pão maior. Eu falava, nossa, cara, sempre queria um pão maior. Aí não tem um pão maior? Aí não tem um pão maior? E na época, o Guilherme Vidigal, que era dono da La Baguette, a La Baguette era o maior sucesso, eu fui lá e falei com ele, Guilherme, você consegue fazer um sanduíche de 1 metro? Né? Aí ele tinha um forno para isso, então não era um sanduíche de 1 metro cortado ao meio, era 1 metro mesmo de sanduíche. Por que 1 metro? Porque também não adianta eu criar alguma coisa e não saber transportar, não vai caber no carro. Então esse sanduíche 1 metro cabe em qualquer carro, no Fusquinha, porque o porta-mala tem mais do que 1 metro de qualquer carro. E aí o Guilherme fez, e aí eu fiquei vendo quando é que era Valdir o nome desse cliente. Quando é que ele ia fazer aniversário, era próximo. Aí na época eu liguei o fotógrafo era o Sérgio Jorge, tinha o Efraim da Orencolor na época, porque como eu era gerente de marketing, e eu nunca fui essa profissional que recebe bola, recebe dinheiro para fazer isso, mas quando eu comecei, as pessoas me ajudaram, aquelas pessoas que eram boas mesmo, né? Então eu falei, o Sérgio cobrava fez um preço especial para mim, para tirar as fotos. Então já começou a empresa com profissionalismo. Eu já tinha estudado a concorrência, como é que era, eu mesmo, porque eu não podia pagar uma empresa para fazer isso. Eu acordava de madrugada e eu distribuía os folhetos. Na época tinha o CREFSUL, eu pegava os folhetos, ia até Henrique Chama, até o último andar e distribuía. Aí eu falava com as secretárias, porque a secretária é o ponto-chave. Ele é o ponto do negócio. Ela é o sem essa. O chefe pede para ela, me dá onde é que eu vou. Porque eu já fui secretária executiva no passado, então eu sabia como é que funciona. Então, falou, olha, a cada 10 que você indicar, você ganha um kit de graça. E eu anotava o aniversário das pessoas. E ele fazia aniversário, sei lá, próximo, não lembro também, né? Não lembro nem o meu, que dirá o dele, né? E aí eu mandei 1 metro de sanduíche, nos sabores dos sanduíches menores. Aí coloquei um bilhete, este tamanho está bom? Feliz aniversário, tal, tal. Aí eu falei, nossa... Criei o sanduíche de 1 metro, liguei para o Sérgio Jorge, falei assim, pode fazer uma foto para mim? Ele nem me cobrou na época. Fez a foto profissional. E o Amaury Júnior, na época, eu falei, o Amaury é de Pirassununga, né, se eu não me engano, e eu falei para ele, eu queria a tua assessoria de imprensa, mas como é que eu ia pagar o Amaury? Não sobrava nem para eu pagar as contas. Aí nós trocamos 1 ano de assessoria de imprensa, que é muito importante isso na carreira de no começo de qualquer empresa, porque as pessoas falam, não vou gastar. Não, é o mais importante, porque é o dinheiro melhor. Você economiza uns 10 anos, 10 é muito, mas uns 5 anos da sua carreira com uma boa assessoria de imprensa. E aí o Amaury foi meu assessor de imprensa. Como é que foi a moeda? Começou bem. Como é que foi a moeda? Porque o Amaury às vezes me encontrava em evento e falava assim, você foi aqui e não me pagou. Eu falei, não, eu te paguei com outra moeda. Entendeu? Então, foi um escambo perfeito. Foi. Aí ele me dava a lista dos jornalistas que fazia aniversário e ia uma pessoa, um garçom meu na época, e com chapéu de chefe, com luvinha, com sanduíche de 1 metro. Eu fazia até em 2 sabores, porque a pessoa pode não gostar daquele sabor e tal. E assim, parabéns para Mais de Metro, Amaury Júnior e Edna Queiroz. E saiu em tudo quanto é lugar. Saímos na Vejinha no dia do meu aniversário, em 1984. Não que eu nasci em 1984. Não, entendi. 22 de maio, né? Saiu na Vejinha, quilométrico. Aí saiu, estourou. Aí era pedido, eu sei que eu comprei um Gol, assim, e eu cheia de contas, né? Começava a vir boleto e eu não sou de família rica. Então, não tinha ninguém. E também não casei com um homem rico. E aí, na época, né? Aí eu tinha que fazer meu próprio dinheiro. Eu só sei que eu consegui pagar muitas contas. E o sanduíche de 1 metro, aí as pessoas
elas falavam assim, mas você não tem o bolo? Você não tem não sei o quê? Então, eu fui empurrada, né? Fui meio que empurrada a ter um kit festa, sabe? Aí eu deixei de atender o público, e aí eu criei uma festa pronta, que já era o sanduíche de metro, um bolo, na época, nem tinha pasta americana, eu não sei se tinha, eu fiz um bolo assim, no formato de um sanduíche, de um hambúrguer, e iam frios, e era uma festa pronta para 30 pessoas e custava uma miséria, né? Então a pessoa já comprava uma festa pronta naquela época. E foi assim, aí eu mudei da garagem para a Rua Pinheiros, e foi um crescendo. Da Rua Pinheiros, quebrei 2 vezes, né? Essa parte que eu queria falar. difícil. Então, como é que foi? Porque eu ia falar assim, ninguém cresce de graça. Não. Falo toda hora, tem um cliente meu que tem 90 anos, ele fala, se você encontrar um empresário que diz que nunca teve problema, sai fora que é mentira. É fake. É fake. Ele fala, empresário bom é empresário que já quebrou uma vez. Então, como é que foi essa passagem de quebrar, literalmente, como você falou 2 vezes, vamos contar. Essa dificuldade, você chegou a falar assim, pô, como é que eu saio dessa? Sim. A primeira vez, hoje eu sei as falhas que eu tive. O aprendizado é o foi tempo. caro. Hoje eu sei o custo de uma folha de alface, que eu não sabia na época. Primeiro que eu sempre acreditei nas pessoas, né? É uma falha minha e que eu tento melhorar, mas assim, leva um tombo, né? Então tem gente que fala, eu vou te pagar, tem amigo meu que me ajudou no passado, me pediu dinheiro, eu emprestei, hoje tem uma ação e eu não consigo receber. Você entendeu? E estou precisando desse dinheiro. Isso faz mais de anos, né? Fiz uma coisa muito grande, né? E não me associei com ninguém. Eu deveria ter pessoas melhores do meu lado, assim. Eu pensei que eu tinha, porque a pessoa vem um pacote muito bem embrulhado. E aí eu não checava. Para vender, todo mundo é bom, né? Eu não checava. Hoje eu checo. Eu já até esqueço de checar também quando vem uma referência. Eu até dou uma relaxada, mas eu já ferrei por causa disso. Aí foi assim. Estava numa casa imensa que eu gastei na época para reformar, que já estava na Francisco Leitão, uma casa grande, um casarão. Eu gastei 500 mil na época só para reformar, quer dizer, com o meu próprio dinheiro, né? E reformei, aí no fim assinei um contrato com os donos da casa, aí não conseguia pagar aluguel, porque tinha problema com o bombeiro, porque tinha problema com fiscalização, porque tinha problema não sei o quê, aí teve despejo, e aí eu falei, meu Deus, de onde que vem esse despejo? Aí, nossa, foi uma confusão, até que eu olhei para o espelho e falei, não, gente, olhei para o espelho e falei, não vai ser dessa vez, não vai ser dessa vez que eles vão ter que me aguentar. Então. Aí de um casarão de 1.000 metros, eu peguei, tem um primo, né, que aí eu não atendia mais telefone, e eu tinha alguns contratos também de fornecimento de lanches, de fornecimento de refeição, e aí eu recomecei num lugar menor, na Simão Álvares. Eu fiz um contrato mal feito, quer dizer, eu não li o contrato, meu próprio advogado, na época, fez um acordo com o proprietário, quer dizer, ele me sacaneou, entendeu? Foi uma traição, e eu falei, meu Deus, né? E aí eu tenho 3 filhos, né? Mas na época eram pequenos. Trabalham com você hoje? Só o chefe de cozinha, só o Vitor. Então deixa eu dizer, nós estamos encerrando o programa. Eu queria te cortar, que a sua história é maravilhosa. Eu queria que em 30 segundos você contasse como é que foi da pandemia para cá. Pandemia, acabaram-se as festas. Montei um delivery com meu filho, com o chefe de cozinha, que é o Vitor, né? Vitor Pires. E a gente começou a entregar por 1 ano. Mas mesmo assim não dava financeiramente, não conseguia, não suportava, mas a gente está aí, todas as quartas a gente faz feijoada, e para não mandar ninguém embora, não mandamos ninguém embora, só uma funcionária que não tinha como montar, mas pagamos tudo, mas muita dificuldade, mas às vezes dá vontade de pegar e falar assim, vou voltar para casa, chega, porque muitos problemas, mas vamos em frente. Edna, te agradeço de coração, sua história é maravilhosa, pena que o tempo é curto, eu vi que você tem histórias fantásticas. Nossa. Quero agradecer muito ao Braulio por ter indicado você, ele falou que a história ia ser maravilhosa e realmente é. Eu queria deixar esse livro com você, de presente nosso, para você ter. Obrigada. Tá? Nossa, que bom. Espero que você goste e, se Deus quiser, vamos contar com você de novo no próximo programa. Vai ser um prazer. prazer. Porque ainda tem mais história para você contar. Vai ser um prazer. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço de coração o seu tempo de você estar aqui. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site. Até a próxima. Obrigado.